Você sabia que os ateus são responsáveis por todas as catástrofes que acontecem? Exatamente. E justamente porque os ateus levantam altares para o diabo, Deus está punindo Santa Catarina. Uma enorme enchente está acontecendo em Santa Catarina, um caso lamentável, triste, casas alagadas, pessoas ficando sem lugar para morar, móveis sendo perdidos, e tudo isso é consequência do ateísmo. Os ateus estão levantando altares ao demônio e Deus está furioso com todos eles. É sobre isso que nós vamos assistir nesse vídeo, e se você é ateu, assista até o final. Você vai entender tudo. Pois bem, eu estava assistindo uma live do Reine, justamente falando sobre a situação de Santa Catarina. Ele mostrou uns vídeos muito tristes e lamentável, e uma das pessoas que estava assistindo lá também comentou: também as pessoas lá, a maioria são ateus, fica levantando altares para o diabo. Lamentável. E aí eu digo, rapaz, eu tenho que fazer um vídeo sobre isso. O Reine comentou, respondeu, trouxe um esclarecimento muito legal, importante e interessante. Mas eu quero trazer aqui um vídeo para vocês, até porque esse assunto, ele é uma realidade, e nós precisamos tratar deste assunto com muita responsabilidade. Esse pensamento, esse comentário que foi trazido na live do Reine, não é um comentário isolado. Existem muitos irmãos que de fato acreditam que isso seja uma realidade, que esses eventos, essas catástrofes, sejam Deus punindo em específico por causa de idolatria, por causa de ateísmo. Primeira coisa que nós precisamos analisar. Nós precisamos analisar com muita calma, com muita frieza, inclusive, sem deixar a emoção tomar conta. Veja bem, se Deus ele está furioso com os ateus por levantarem altar ao demônio, o mesmo Deus que é justo também estaria furioso com aqueles falsos cristãos que mentem, que enganam usando o nome de Deus, que roubam o dinheiro do povo usando o nome de Deus, que enriquecem de forma totalmente ilegal usando o nome de Deus, que enganam as pessoas, que prometem o que Deus não prometeu e proíbem o que Deus não proibiu em nome de Deus. Então, Deus também estaria irado contra essas pessoas e iria punir todas estas pessoas com o mesmo rigor que estaria punindo os ateus por levantarem altares ao demônio. A segunda análise que você precisa fazer é o seguinte: não tem como os ateus levantarem altares ao demônio, porque os ateus não acreditam em demônios. Eles não acreditam em divindade alguma, seja boa, seja ruim, sejam potestades, sejam principados, seja um Deus da Bíblia, seja o diabo. Eles não vão levantar um altar porque eles não acreditam em divindade alguma, seja boa ou ruim. Então, se você conhece alguém que diz ser ateu, mas adora um diabo, adora qualquer outra entidade e até levanta altar para ela, essa pessoa não é um ateu, não é uma ateia, ok? Ela pode estar apenas enganando as pessoas, se passando por um ateu para tentar alguma coisa que ela almeja, mas ela não é um ateu. Ateu não acredita em anjo, não acredita em demônio, não acredita em Deus, não acredita em divindade alguma. Então, se você conhece alguém que diz ser ateu e está levantando o altar para um demônio, sei não, hein? Esse ateu aí, desconfie, isso não é um ateu. Outra coisa, nós precisamos analisar o seguinte: em Santa Catarina não existem apenas ateus, existem cristãos também. E o que está acontecendo em Santa Catarina não está atingindo apenas os ateus, está atingindo também os cristãos. Então Deus age com justiça contra os ateus e sem amor ou misericórdia para com seus próprios filhos. Você percebe que à medida que você vai argumentando, raciocinando, pensando, você entende que esse comentário ele não faz sentido algum, e que este pensamento, embora ainda seja um pensamento predominante em boa parte da comunidade cristã, evangélica, protestante, etc., ele não é uma verdade. O fato de um lugar estar sendo atingido por catástrofes, por forças da natureza de uma forma mais violenta, não significa que Deus esteja punindo por causa de um grupo específico. A verdade é que Deus usa a natureza para punir o ser humano, e isso independe de ele ser um ateu, ser um satanista, ser um católico, ser um crente, ser um protestante, ok? Você precisa tirar fora esse pensamento de um Deus que age loucamente, descontroladamente por causa de um ateu. Mas enquanto o cristão está de boa, o cristão pode continuar mentindo, o cristão pode continuar agredindo a sua esposa, pode continuar atraindo as multidões para conquistar o dinheiro delas, mentindo, usando o nome de Deus. E Deus não vai fazer nada, porque
porque é seu filho. Aliás, quem faz isso não é um filho de Deus, tá? Quem faz isso é um verdadeiro sem vergonha, bandido, picareta, tem que ser denunciado. Cristão? Não é não. Não, mas ele tá na igreja, não interessa. Ah, mas ele lê a Bíblia, não interessa, isso não faz de ninguém crente. Ah, mas ele diz que acredita em Deus. Tiago traz uma boa. Você crê em Deus? Fazes bem, até os demônios creem em tremem. Então, você precisa ter um amadurecimento na sua maneira de ver, na sua crítica a respeito dos acontecimentos. A natureza, todos os anos, devido aos efeitos causados por nós, inclusive, é claro, ela manda sinais. Sinais estes que nós recebemos como tempestades, ciclones, terremotos, tsunamis, enchentes e tudo mais. E isso não significa que seja Deus punindo por causa do ateísmo, ok? Não, você precisa tirar fora isso, ok? Esse é um preconceito. Realmente, existe um preconceito de muitos cristãos contra os ateus. Você é um ateu, você é do demônio, você serve o demônio, é por sua causa que o mundo está este troço aí doido. Claro que existe também por parte de alguns ateus um preconceito. Você é um crente, pois você é um burro, você é um nada, né? Existem esses dois extremos, que são dois extremos vergonhosos, ridículos, que não pode representar o movimento que cada um diz pertencer. O fato de existirem cristãos que são intolerantes, contra ateus, desrespeitosos e atacam ateus e têm preconceito contra ateus, não significa que todos os cristãos compartilham desse pensamento. Até porque um cristão verdadeiro, ele vai lutar contra esse preconceito. Eu não concordo com o ateu xingando Jesus. A Bíblia é uma bosta, a Bíblia é merda, Jesus é um bosta, Jesus é... Eu não concordo com nada disso. Não concordo mesmo, ok? Não concordo. Eu defendo o direito do ateu ser ateu. Agora, se ele diz algo que eu não concordo, eu não concordo, ok? Mas não é por isso que eu vou ser preconceituoso com ele. Eu nem acho, eu tenho certeza que falar isso da Bíblia ou de Jesus é um desrespeito. Da mesma forma que um cristão diz, olha, você é um ateu, você é um diabrado, você é um demoniado, você é a causa de todos os males. Isso é um preconceito, isso é ridículo. Então isso não deve acontecer. E estes extremos, eles não podem representar os grupos que dizem estar inseridos. Então existem ateus e ateus, existem crentes e crentes. Só para fechar, se você pesquisar aqui, ó, pastor, violência, prisão. Meu amigo, o que vou encontrar de gente presa com o nome de pastor, apóstolo, bispo, irmão, evangélico, fulano não sei das quantas, da igreja não sei das quantas. Vou encontrar muito. E aí? E Deus está olhando, vendo tudo isso e Deus não vai fazer nada? Você entende como é complicado você trazer um argumento desse, de dizer as coisas estão dando errado lá? Está acontecendo isso em Santa Catarina por causa dos ateus, que estão levantando altares aos demônios. Não tem um ateu que faça isso. Outra coisa, Brasil, você sabe quantos cristãos existem no Brasil? E aqui eu colocando do jeito que é colocado as pesquisas, porque nem todos de fato são. Mas você conhece que, você sabe que a maioria da população brasileira, ela pertence a alguma fé, a alguma religião. E a minoria é ateia. Ou seja, num país onde a maioria é cristã, não deveria acontecer tantas coisas se você levar em consideração esse pensamento de que o mal está relacionado ao ateísmo, certo? Porque a maioria é cristã, então Deus não iria abalar os alicerces do Brasil para proteger os seus, enquanto puniria os ateus. Então não faz sentido algum você levantar esse questionamento. Ah, Evandro, mas então qual é o pensamento mais correto? Essas catástrofes, elas vêm para todos, elas atingem a todos, seja cristão, seja ateu, seja católico, satanista, espírita, seja o que for. Elas atingem a todos, afetam a todos. E neste momento, ao invés de você ficar... A culpa é do ateu, a culpa é do crente, a culpa é do ciclano. Você deve, da maneira que você puder, ajudar, acudir, levar ajuda e socorro às pessoas que estão precisando. Essa é a postura correta. Esse é o meu comentário, um abraço e até o próximo vídeo.